estamos de volta com o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 939. Edição 939. É muito bom, meus queridos irmãos, a gente fazer o trabalho, acreditar e, de alguma forma, contribuir com os nossos queridos irmãos. Eu tenho a felicidade de acreditar. Eu tenho grande desejo de ser útil. Se eu puder ser útil, eu vou fazer tudo para não ser inútil. É muito ruim ser inútil. Então, eu quero, de alguma forma, cooperar. E este é o programa Toca o Clarim, edição 939, ano 17. O tema de hoje, Paulo e o respeito à lei. A gente escuta pessoas quase que desprezando o Antigo Testamento. E é um sintoma de ignorância espiritual. Eu não preciso do Antigo Testamento para minha segurança espiritual, para minha salvação. Mas eu preciso do Antigo Testamento para minha orientação, porque o Novo Testamento é cumprimento daquilo que foi dito, daquilo que o Senhor fez através dos seus profetas, através dos seus servos, como declaração da sua grande verdade. Então, meus queridos, é uma bênção a gente aprender junto, é uma bênção, é uma necessidade minha e de vocês, aprender na palavra de Deus, ter a palavra de Deus como regra de fé, é um benefício maravilhoso para nós, para todos os crentes em Jesus Cristo. É um benefício maravilhoso. E o tema de hoje é esse, Paulo e o respeito à lei. Eu não preciso da lei, eu também não. Para a salvação é Cristo Jesus. Mas foi lá na lei que Deus manifestou o seu grande poder, foi através da outorga da lei que ficou claro para todos os israelitas, todos os judeus, a mistura de gente que estava entre eles, ficou claro que não tinha homem nenhum que pudesse fazer aquilo ali, não tinha como. Hoje em dia nós corremos com medo de fraude, mas não existia, apesar de ter inimigos aí da Bíblia Sagrada, inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus Cristo, inimigos dos judeus, que ainda apontam a fraude em Moisés. Eu já vi, já conversei com algum infeliz desses, e eles colocam Moisés como fraude. O Moisés, para tomar a terra dos amorreus, fez aquilo. É diabólico a gente ouvir isso da parte de um indivíduo até dito cristão. Eles se dizem cristãos, mas é uma tragédia a gente ouvir isso da parte de alguém que ainda diz que é discípulo de Jesus Cristo. Porque, meus queridos irmãos, a felicidade que nós temos é de entender, absorver e receber esta palavra santa do nosso Deus e guardar no nosso coração, sabendo que o Senhor continua operando através do seu poder, independente da gente, independente de determinados indivíduos aceitarem ou não. O nosso Deus continua operando, manifestando o seu grande poder, e isto não vai fazer a menor diferença alguém desacreditar no poder do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, nós temos este texto e nós vamos aproveitar muito bem, ler esta palavra do Senhor e guardar no nosso coração como um aprendizado, como algo maravilhoso que Deus tem para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 15 a 26, é a nossa leitura. E depois daqueles dias, havendo feito nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manason e Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de nos hospedar. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-nos saudado, contou-lhes
por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti, fomos informados de que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que és vindo. Faze, pois, isto, e te dizemos, toma 4 homens que fizeram o voto, toma estes homens contigo e santifica-te com eles, e fazem por eles os gastos, para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. E todos, todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achamos por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que é sacrificado aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Bendito Deus, Pai bondoso, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, e agradecemos pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós nunca, jamais teremos a experiência de ficar sem problema. Faz parte, os problemas fazem parte da nossa experiência, da experiência humana. A nossa experiência, ela é marcada, nossa vida é marcada por experiências. E nós jamais ficaremos, jamais seremos isentados de problemas. Sempre haverá problemas. Um dos problemas na antiguidade, e permanece hoje, são problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento. Sempre houve, sempre haverá a possibilidade a gente ter dificuldade no relacionamento, por incompreensões, por ignorâncias mesmo, por algumas razões. Interesse fala muito alto, e nós sabemos que isto é uma realidade. Mas, meus queridos, quando nós temos convicção do que somos, do que fazemos, nós passamos a ideia e nós levamos adiante a ideia e também a mensagem do nosso Senhor. Nós levamos a ideia de que é necessário fazer e nós levamos a mensagem do Senhor de uma forma que venha a ser para edificação. O apóstolo Paulo, ele teve muitos problemas. Ele teve problemas fora da igreja, ele teve problemas antes, ele teve problemas durante, e ele teve muitos problemas depois de convertido. Antes ele tinha um problema de, digamos, concorrência naquele meio religioso. No período da sua conversão, o seu grande problema era a confiança. Ele era odiado pelos fariseus porque o consideravam como um desertor.
E os cristãos não confiavam nele porque conhecia sua história, o seu passado de convicções ao ponto de perseguir. Então, era um homem experimentado no sofrimento. Mas, na condição de discípulo, na condição de apóstolo dos gentios, na condição de uma pessoa que recebeu de Deus a missão de orientar aqueles que não tinham orientação nenhuma, ele foi maravilhosamente abençoado, ele foi profundamente operoso, ele foi grandemente usado por Deus. Mas isto não isentou de muitos problemas, de acusações e tantas coisas. Ele ministrou de uma forma profundamente livre em relação aos gentios. Gentios não tinham nenhuma necessidade de guardar a lei. Gentio não precisava e não precisa guardar o sábado. Gentio não precisava e não precisa de circuncisão. Gentio não precisava e não precisa de nenhuma das regras da antiga aliança que foram, digamos, prescritas para Israel. Israel era o povo da aliança e tinha a obrigação de guardar os princípios da aliança. Nós, gentios, não tivemos uma aliança física, uma aliança legalista ou legal, portanto, a nossa oportunidade foi via conversão, portanto, confessando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a nossa necessidade é espiritual e não legal. A nossa necessidade é de seguir o Senhor, de servir o Senhor no que diz respeito à sua palavra, o seu conselho, o Santo Evangelho, e não uma necessidade de guardar a lei de Moisés para nos fazer semelhantes aos judeus. Então, nosso tema é interessante porque fala sobre este respeito que Paulo tinha, mas ele não, mesmo ele tendo respeito, ele não estava isentado de alguma responsabilização, de algum problema. A parte inicial deste capítulo, que foi o programa passado, nós vimos a sua dificuldade para convencer aqueles discípulos, aqueles irmãos, nas cidades por onde ele passava, que ele deveria ir para Jerusalém, porque havia umas orientações do Espírito Santo, algumas declarações do Espírito Santo, de que estava aguardando por ele exatamente as provações, prisões e açoites. Resultado, ele convence a igreja lá na Ásia, ele convence os irmãos naquelas cidades, olha, eu vou para Jerusalém, nem que eu tenha que pagar com a vida, nem que eu morra pelo nome do Senhor Jesus, mas eu vou para Jerusalém. Aí ele vai. E a descrição no versículo 15, Atos 21 e 15, é depois daqueles dias, ou depois daquelas muitas provações, depois daquelas indicações, depois daquelas experiências em cidades várias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram conosco alguns discípulos de Cesareia. Lá em Cesareia, quase queriam convencer o Paulo a ir dali para a Síria e não para Jerusalém. Então, levaram com ele algumas pessoas que eram da região de Cesareia. E levaram o Mnason, um nome grego aqui, Mnason, ele era Chíprio, e levaram um discípulo antigo com quem havíamos de nos hospedar. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Isto também é testemunho das Escrituras para mostrar a fraternidade, a afinidade que há entre os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, e isso é desde o começo. E é necessário que haja isso hoje. Mas, irmão, nós estamos no século XXI. A igreja vai chegar ao 22, ao 23, ao 27, ao 50, ao século 50, não interessa. Em qualquer época, a igreja de Jesus há de ter a comunhão com Deus e a comunhão com os outros. Então, foram bem recebidos em Jerusalém. No dia seguinte, Paulo entra com todos, Paulo vai com eles, com aqueles da sua equipe, da sua comitiva, aí eles vão para a casa de Tiago. Tiago era o irmão do Senhor Jesus. Os idólatras torcem o nariz, acham um terror ouvir uma coisa desta, porque para eles confundem castidade
virgindade, castrado e tudo mais, e para eles, por causa da infeliz idolatria, eles colocam a história da virgindade da mãe de Jesus Cristo acima da virtude que ela tinha. Virgindade é um estado e todo mundo tem. Virgindade é um estado e toda menina tem. Agora, aquela mulher, ela não foi salva pela virgindade, ela foi salva pela fé, ela foi salva pela grandeza. E este discípulo, ele era filho de Maria, era filho de José, é assim que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. É assim que está escrito em Mateus, no capítulo 13. Pode perturbar idólatra, pode perturbar crente idiota, pode perturbar quem quer que seja, mas esta é a verdade bíblica. A virgindade perpétua é a mentira do Satanás. Agora, a verdade bíblica é que ela foi uma mãe próspera, uma mãe bem-aventurada. E aqui, esse Tiago era o irmão, o meio-irmão do Senhor Jesus. E no versículo 19 diz que, havendo-os saudado, contou-lhes. Paulo falou as suas grandes experiências entre os gentios. Ele falou com detalhe, aqui diz por miúdo. Ele contou com detalhes o seu ministério no meio dos gentios. E quando aqueles judeus que eram realmente cuidadosos, zelosos, mas eles não tinham a menor condição de admitir que estavam isentados dos princípios da lei. Porque eles eram da nação, eles eram judeus, nascidos de pais judeus, mães judias, era da nação. Eles faziam parte da nação, faziam parte da aliança. Então, aqueles judeus que já haviam se convertido, mas continuavam guardando a lei, glorificaram o Senhor. Versículo 20 diz que, ao ouvi-los, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, bem vês, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Esses eram zeladores da lei. Eles ainda não tinham entendido e nem rompido, nem com o templo, nem com a sinagoga. E era possível e viveram assim por algumas décadas, alguns tempos. Apesar das perturbações, o rompimento total só aconteceu na década de 70. Só aconteceu na década de 70 e uma cisão absoluta para, a partir dali, ver os judeus como um verdadeiro inimigo, foi a partir do governo de Adriano, do imperador Adriano, por volta de 130 a 135. Então, meus amados, eles, no versículo 21, o Paulo, já informando tudo aquilo, o Paulo escuta da parte deles: já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. O que rola por aqui, o que a gente escuta aqui, é que você está perturbando os nossos irmãos que são judeus, nas suas cidades, nas suas províncias, e você está fazendo esses judeus se apartarem de Moisés, ou seja, abandonar a lei, desprezar a lei, dizendo que não precisam circuncidar seus filhos e nem observar os costumes da lei. E Paulo não fazia isto. O Paulo não fazia isto em relação aos judeus. Os judeus tinham, como povo, os judeus tinham uma cultura, e naquela cultura os judeus poderiam sim continuar, e não ia impedir que eles circuncidassem os seus filhos na condição de judeus e fossem salvos pelo Evangelho, pela fé no Evangelho, porque não havia um conflito, e não há conflito. Judeus hoje, mesmo os judeus convertidos, podem sim praticar a circuncisão como um princípio da sua cultura e não como um princípio para a salvação. E Paulo foi, foi sugerido a Paulo, mas ele foi induzido a entrar numa dificuldade por causa daqueles homens. Não era verdade que ele estivesse trabalhando contra a lei de Moisés.
o que os judeus alegaram no versículo 21. Aí, no versículo 22, ainda eles, que faremos? Que faremos, pois? Isso não é verdade, se não é verdade e tal. Então, em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque já estão todos informados que tu estava para chegar, e tu chegou. Então, é necessário que essas pessoas tenham a satisfação, seja dada satisfações a elas. Então, faz o seguinte, toma contigo estes. Aí tinha lá os homens judeus que tinham vindo, porque era assim, judeu que vinha de uma província distante, ele nunca tinha sido circuncidado, e estava em contato, trabalho secular, em contato com os gentios, com os ímpios. Então, eles eram instruídos a se santificar. Se não fosse circuncidado, circuncidava, e foi o que Paulo fez com Timóteo, porque Timóteo era meio judeu, era filho de uma judia com um pai grego. Então, se não fosse circuncidado, era necessário circuncidar, sendo judeu. Se não fosse, estando impuro, era necessário se purificar, e neste caso eles tinham votos, faziam votos. Então, induziram Paulo a participar de um voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faz por eles os gastos para que raspem ou rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo que foram informados acerca de ti é verdade, mas que também tu mesmo continua guardando a lei. E o Paulo tinha respeito pela lei. Paulo tinha respeito pela sinagoga. Paulo tinha respeito pelo templo. Paulo tinha respeito pela lei. Paulo era realmente um ministro de Deus e tinha respeito pela palavra de Deus. Ele nunca, jamais desprezaria a aliança com os pais, jamais desprezaria o que recebeu dos pais. Então, meus queridos, o Paulo foi induzido a fazer isto e ele entrou nesta dificuldade, porque ele santificou-se com os homens, certamente pagou, essa história de pagar que fosse hoje, já estou querendo entrar no meu bolso. Mas, certamente, ele pagou aquelas despesas, ele não era um homem avarento, agarrado ao dinheiro. E no versículo 25 diz, todavia, quanto aos que creem dos gentios, isso aqui, conceito mesmo dos judeus, todavia, quanto aos que creem dentre os gentios, nós já havemos escrito. Aqui em Jerusalém, o Tiago, nós, os anciãos, já havia escrito, esta gente já foi orientada, que devem, sim, guardar-se do que é sacrificado aos ídolos, guardar-se de comer sangue, guardar de comer carne sufocada e livrar-se, guardar-se, evitar a fornicação. Ou seja, as coisas que mais ofendia o judaísmo no seu dia a dia eram esses princípios. Qualquer relação com os ídolos, qualquer sacrifício aos ídolos. Lá na lei de Moisés já dizia que era sacrifício aos demônios. Lá em 1 Coríntios, Paulo confirma, no capítulo 10, é sacrifício aos demônios. Todo ídolo bonitinho do Oriente, do Ocidente, do catolicismo, do hinduísmo, de qualquer lugar, todo ídolo bonitinho, ele não é nada menos, nada mais do que uma representação satânica para afastar as pessoas do Senhor e da sua palavra. Por isso é que o judeu tinha horror e tem horror aos ídolos. O sangue, por que o judeu tinha tanto critério com o sangue? A instrução da lei, no sangue está a vida, portanto, quando abater seus animais para comer, coisa que a adventista fica fazendo confusão, quando abater os seus animais, derrame o sangue na terra, porque o sangue a vida da carne está no sangue. Então, a questão do sangue. Tem aquele grupo de perversos que são contrários às hemácias, são contrários ao plasma, são contrários à transfusão de sangue, mas aqui era proibido comer e não utilizar como medicação. Aquilo também é ignorância. Do que é sufocado e da fornicação. Portanto, as coisas que ofendiam o judeu no dia a dia, Paulo, por respeito à palavra, por respeito ao Senhor e por atenção aos próprios patrícios,
ele observou. No versículo 26, meus amados, nos encontramos aqui Paulo fazendo o que eles tinham sugerido, e era puro respeito à lei. Não era Paulo negando o evangelho, não era Paulo querendo agradar ou fingir, é porque ele tinha respeito. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, certamente pagou as despesas, fez alguma coisa, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Não podia, não era só fazer, eu vou fazer hoje, não. Tinha que observar os critérios do templo, os critérios do judaísmo. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Paulo tinha respeito pela palavra. Você precisa ter respeito pela palavra. Eu preciso ter respeito pela palavra. Nós temos respeito pela palavra. A salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma possibilidade de alguém ser salvo pelas obras da lei, pelas obras da religião. A nossa salvação é na pessoa bendita de Jesus. Mas o crente verdadeiramente consciente e convertido jamais desprezou, jamais desprezará a lei do Senhor. Foi dada para o povo do Senhor no Antigo Testamento e tem validade para aquele povo até que eles conheçam Jesus Cristo, até que eles venham a converter-se. Enquanto o judeu não se converter de fato, ele precisa guardar a lei. E todo crente, por mais consciente e convertido que seja, precisa conhecer a lei, para entender que o que nós temos em nossas mãos no Novo Testamento foi cumprimento absoluto do que Deus prometeu ao seu povo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, nos dá graça, nos ajuda, nos ensina a andar na tua santa presença. Guarda, meu Senhor, cada servo teu. Nos dirija passo a passo, Senhor, nos ensina a andar na tua presença, nos dá, Senhor, humildade para aprender, para ensinar, responsabilidade, Senhor, fazendo a tua obra, querido Pai, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Amanhã teremos o programa dos jovens, como a nossa congregação é pequena e não tem jovens, talvez seja o velho Freire que apresente. Mas nós estaremos, no nome de Jesus, fazendo o trabalho. Não abriremos mão enquanto o Senhor nos conceder esta graça e os nossos cooperadores fiéis. Deus abençoe a cada um de vocês. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.